O nosso escritório ele completou 25 anos no ano passado e a gente tem várias áreas de atuação, né? Mas a gente atua muito na área de infraestrutura, principalmente a área de transportes, né? Transporte sobre trilho, aeroportos, né? Monotrilho, enfim, tudo que está ligado a transportes e alguns projetos de grande porte, onde a gente também consegue ter, onde a estrutura de aço ela acaba sendo bastante relevante, né? Dentro do contexto do projeto. Quando a gente fala de projetos de maior porte, né, ou esses projetos de infraestrutura, tem algumas características bem diferentes de projetos outros, como talvez residência ou projetos de outras características que a gente está falando de vão. Então, quando a gente fala de vão, a gente fala de obras mais brutas, e aí a gente tem situações de, por exemplo, estações enterradas, mas a gente tem muito projeto também de superfície, onde essa linguagem e o que você edifica acaba tendo uma ligação ou talvez uma importância com a arquitetura mais relevante do que aquilo que às vezes está enterrado. O aço ele começa a ser algo bastante interessante, né, do ponto de vista da arquitetura, do processo construtivo, né, das questões técnicas, dos vãos que precisam ser vencidos. Às vezes você unificar, né, uma solução de estrutura com fechamento, você tentar resolver com uma única solução alguns desafios, né, às vezes você tem o concreto, às vezes você precisa ter complementos ou estruturas auxiliares para você às vezes pegar um fechamento, uma fachada, então inevitavelmente você acaba tendo que ter algo misto, né? Então muitas vezes a solução em aço ela permite uma linguagem ou permite você juntar essas coisas numa solução única. Por ser uma estação de superfície, né? E geralmente essas estações têm o que a gente chama de mezanino, que é uma estrutura elevada, e são estações que estão junto a grandes avenidas ou em locais de visibilidade ou até importante da cidade, onde aquele elemento construído ele é bastante importante o resultado dele, né? Então o aço ele ajuda a tornar uma edificação que é por natureza pesada que eu digo porque ela é grande, ela é extensa, né? Ela tem volumes significativos, ela não é uma, vamos dizer, discreta, né? Então o aço ele ajuda a transformar uma edificação que pode se tornar algo bastante pesado em algo leve, né? Então e aí quando a gente fala de vãos, de apoio e conseguir, no nosso caso, elementos translúcidos, de transparência, como se fosse uma casca realmente mais efêmera ali dentro da avenida, do contexto urbano, o aço foi muito importante. É uma decisão técnica, né? Não é uma decisão meramente formal, de estética, e falar eu prefiro o aço do que eu prefiro o concreto. Então, quando você associar isso, né, a técnica junto com a forma, com a função, eu acho que é um processo mais natural. Entram questões de prazo, que eu acho que são bastante relevantes, questões de montagem, de site, de local, de canteiro. É uma coisa que é bem sensível, isso não é novo, se discute há décadas, a questão do desperdício, né? E apesar da gente ter, acho que obras com mais planejamento e mais bem estruturadas, você consegue minimizar isso em qualquer sistema, né? Você ainda tem lá uma geração de resíduos que às vezes o processo construtivo convencional ele gera inevitavelmente, né? O aço basicamente está projetado, né? É o que é fabricado, transportado e montado. A gente precisa aprender a projetar mais em aço, eu acho. Não só o arquiteto, como todo, né, o conjunto de projetistas e a cadeia. Eu acho que um pouco mais de flexibilidade ou abertura por parte de quem constrói ou contrata ou investe, né, de entender as possíveis vantagens reais, né, que o aço traz. Porque o aço está muito ligado à tecnologia, né? Claro que tem tecnologia na construção como um todo, mas eu acho que o aço e aquilo que ele provoca, ele leva a gente para avançar para uma construção mais industrializada, né? Uma construção mais bem planejada, alguma coisa mais de indústria e menos de canteiro. Quando a gente está na faculdade, né, a gente tem contato com os sistemas construtivos, ainda de uma forma não de cálculo especificamente, mas de entender, né, quais são as diferenças entre os diferentes processos, o que eles propiciam, e a gente acaba também aprendendo com exemplos, né, ou seja, aquilo que já foi construído, aquilo que já foi edificado, aquilo que está sendo feito no momento nos vários sistemas. Isso ajuda muito o aluno a entender o potencial de cada sistema e principalmente as diferenças, né? Acho que não tem sistema bom ou ruim, certo ou errado, mas exatamente
né, o que você pode explorar e como cada sistema se encaixa dentro desse processo de projeto. Então, os materiais técnicos que podem ser gerados, né, como o CBCA gera e outros que hoje são fáceis a gente encontrar, que dão um apoio além daquilo que a gente tem de uma forma geral e muitas vezes não necessariamente para tornar você um expert, né, ou um calculista em algo específico, mas realmente poder educar no bom sentido, né, as possibilidades do material e talvez desmistificar algumas imagens que se criam sobre o sistema, alguns preconceitos ou algumas regras. Acho que isso é bastante importante, né? Eu acho que cada público tem uma linguagem e para arquiteto, engenheiro, construtor, enfim, para cada público desse, eu acho que a mensagem ela tem que ser um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo.